Nosso grupo vai apresentar para vocês os socialistas utópicos, né? E antes de começar eu quero dizer, meu Deus, que sala fria. Sabrina ainda não tomou providências, isso realmente nos deixa bastante preocupados. Brincadeiras à parte, gente, o socialismo utópico ele surge entre o final do século XVIII e o início do século XIX, em meio àquelas transformações econômicas, né, sociais e políticas na Europa, com destaque para a Revolução Industrial, né, que se iniciou ali na Inglaterra, que alterou a dinâmica da produção econômica, que antes era predominantemente agrária e campestre, né, para um modelo, né, industrial e urbano, forçando a migração de grandes massas para as cidades, o que potencializou, né, ou antes expôs de forma mais clara as divisões sociais. Só que diferente de outrora, não mais com a nobreza, né, entre os trabalhadores e a nobreza de um lado, né, a nobreza de um lado, mas sim a burguesia industrial enriquecida e do outro uma classe operária cada vez maior, dado o êxodo rural submetido a jornadas exaustivas, salários irrisórios e precárias condições de trabalho. Gente, vale lembrar, né, que esse movimento, a Revolução Industrial, ela se inicia na Inglaterra, ali já no século XVIII, né? E o que acontece? Você tem ali o começo, ali, né, o desenvolvimento de máquinas de manufatura, né? Você tem também ali os cercamentos, né, que ali a tomada, né, de grandes áreas rurais sendo transformadas ali em propriedade privada, né? E assim, obviamente, a expulsão, né, dessa galera do campo para as cidades, né, o êxodo rural, tornando as cidades formigueiros, né, de pessoas que precisavam se alimentar, precisavam trabalhar e não tinham nenhuma perspectiva, né? Então, assim, você tinha mulheres, homens, até crianças, né? Da Revolução Industrial, ela é muito, muito famosa porque também você tem o emprego de crianças, né? Inclusive você tem obras, né, como o Oliver Twist, né, que em parte retratam isso, né, que ou crianças trabalhavam nas fábricas ou os órfãos, né, ficavam perambulando pelas cidades e roubando, né? Então você tem todas essas situações aí causadas pela Revolução Industrial, né? Esse primeiro capitalismo industrial, gerador de fome, pobreza extrema. Não era que era só pobreza, porque pobreza já existia em abundância. Só que aqui você tem elevado a uma situação extrema de pobreza e de miserabilidade que realmente assim eram fora dos padrões, né? E assim o surgimento de doenças, né, epidêmicas dentro dali obviamente causado pelo acúmulo, né, muito grande de pessoas, a ausência de quaisquer, né, de quase qualquer direito trabalhista, né? Vale lembrar que você tinha jornadas aí de 16, 18 horas por dia, você tinha homens, mulheres e crianças trabalhando feito condenados, então assim, era um negócio muito pesado, né? O que fez aumentar os conflitos sociais, favorecendo o surgimento de questionamentos desse novo modelo, né? Essa saída do feudalismo indo para um capitalismo embrionário, né? O mercantilismo industrial aí que surgia na Inglaterra. Ao mesmo tempo, a difusão de valores liberais e fortalecimento do Estado liberal, que lançaram e firmaram as bases do novo mundo burguês, também possibilitaram sua contestação pelo pensamento socialista que se forjava naquele contexto. Mas o socialismo utópico não surgiu do nada, né? Antes ele foi influenciado pelas tendências filosóficas e movimentos intelectuais dos séculos que o precederam, especialmente o iluminismo, né? E sua ênfase na razão, a possibilidade do progresso do homem e a necessidade de reestruturar instituições segundo critérios racionais e igualitários, o humanismo, né, que colocou o homem no centro, né, tirou ali o teísmo, né, tirou Deus ali do centro, né, da reflexão humana para colocar o homem nesse centro, né, priorizando a dignidade humana, o respeito e a busca pela realização pessoal e coletiva, e o racionalismo, né, que forneceu ao socialismo utópico os métodos e argumentos para defender que a sociedade deveria se reorganizar de forma racional e científica, abandonando dogmas e racionalidades herdadas dos modelos feudais e absolutistas,
Essas filosofias inspiraram a denúncia da desigualdade como afronta à razão e à dignidade humanas, alicerçando o projeto utópico de reforma social em bases éticas e racionais. Mais na frente a gente vai colocar que esse socialismo utópico ele vai surgir diante daquela realidade extremamente cruel, baseado nas ideias que já estavam rodando, né, o mundo dos séculos passados, né? Vamos lembrar aí a questão do iluminismo, né? Liberdade, igualdade, a questão da ciência da razão, educação para todos, né? Para as crianças e tal, o progresso, né? A divisão entre poderes, né? Para tirar ali o absolutismo. Então, assim, você tem todas essas situações, né? Inclusive, né, o socialismo utópico, assim também como o marxismo, né, posteriormente, ou mesmo as ideias de Marx e Engels já também no começo, vão beber muito também de Rousseau, né, das ideias de Rousseau, da visão de Rousseau a respeito da situação humana e do Estado. Essas ideias, aqui é importante dizer, a ideia desse socialismo, né, que os utópicos vão pensar, muito antes até, né, das ideias ali que a gente vai ver nos iluministas, já existia, né? Você tem, por exemplo, o exemplo da igreja primitiva, né? O livro de Atos, ali, Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, ele vai trazer ali um certo modelo de socialismo religioso, ali funcionava naquela igreja primitiva, né? Ali naquela igreja embrionária. Mas, né, a gente tem um autor, né, que vai pensar, né, que vai trazer esse conceito, né? E detalhe, o conceito de utopia é dele, né? Que é o Thomas More, né? Não foram socialistas utópicos os primeiros a questionar a desigualdade e imaginar uma sociedade igualitária, mas sim o criador do conceito, né? Como eu disse, de utopia, o Thomas More, que apesar de não ser um socialista utópico, uma vez que viveu entre os séculos 15 e 16, ele está mais enquadrado aqui, se a gente for pensar no humanismo. Né? No humanismo, ele vai estar talvez ali mais caracterizado nela, né? No humanismo. Então o que acontece? Ele inspira o socialismo do século XVIII e início do século XIX através da sua mais famosa obra, A Utopia, né, lançada em 1516, onde ele descreve uma sociedade imaginária, idealizada, que ausente, não tem propriedade privada, tudo é de todos, não existe desigualdade. Você tem ali cada um ali sendo ocupando as funções que lhe cabem e, enfim, satisfeitos com aquelas funções e trabalhando para o bem da coletividade, né, para o bem-estar da sociedade, o que obviamente era uma crítica à sociedade inglesa da sua época, mas que acabou por ser potencializada diante do capitalismo inglês, né, daquele capitalismo selvagem do início, né, do capitalismo. Mas também, e aí a gente tem que destacar, né, como principal pensador, né, e aí o iluminista Rousseau, que já no século XVIII criticava a instauração da propriedade privada como origem da desigualdade social e advogava, né, ele e outros, né, outros autores também, a construção de uma sociedade baseada naquela ideia, né, contratualista, né, no contrato, Rousseau no caso, no contrato social e na soberania popular, né, na soberania de todos os cidadãos. Essas ideias iluministas de igualdade jurídica, direito inalienável à liberdade e busca do bem comum inspiraram os utópicos a rejeitar o estatuto da naturalidade da miséria, ou seja, não, a miséria é natural, a miséria está aí, vai sempre existir, isso é algo que em toda a sociedade vai existir, porque realmente é um processo natural, né? Eles vão rejeitar isso, defendendo que toda a estrutura social poderia ser transformada pela ação racional e coletiva. O socialismo utópico bebeu nessas fontes, né, ao propor projetos de comunidades igualitárias, nas quais o progresso seria resultado do uso da razão e da ciência em prol do bem-estar social de todos os indivíduos. Fim dessa primeira parte introdutória, né, dessa contextualização, mas eu queria recomendar para vocês lerem A Utopia de Thomas More. Ele é um livro curtinho, com a leitura muito fácil e muito, muito gostoso.